Inicialmente, eu queria destacar o grande potencial da nossa área de atuação para a exploração da cassinicultura. O Banco Nordeste tem apoiado, sim, essa atividade, buscando a inovação no segmento e, acima de tudo, o financiamento de tecnologia que reconhecidamente não agrida o meio ambiente. A cassinicultura na nossa região tem uma capacidade de geração de emprego, de gerar tributo e, portanto, de gerar desenvolvimento. Diante disso, o Banco do Nordeste realizou e firmou um acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Camarões, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, no sentido de apoiar as empresas e empreendedores que fazem parte de todos os elos da cadeia produtiva da cassinicultura. E nesse quesito, o banco aperfeiçoou seus programas e seus produtos, e hoje nós atuamos junto ao segmento com a FNE Aquipesca Investimento, e que financia qualquer inversão que visa a modernização, a expansão e que demonstre viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, com prazo de até 12 anos e carência de até 4 anos. Obviamente que a carência e o prazo são funções da capacidade de pagamento dos empreendimentos. Nós também atuamos com a FNE Aquipesca Custeio, que financia todo o ciclo de produção do camarão, cujo prazo é o somatório do prazo para a produção do camarão mais de 2 meses. Atuamos também com a FNE Aquipesca Comercialização, que financia todos os itens de preparação, de beneficiamento e de acondicionamento do camarão após a colheita. E atuamos com a FNE Agroindústria, que visa modernizar, que visa expandir, que visa levar tecnologias para as unidades beneficiadoras do camarão. Tudo isso com as menores taxas de juros. A taxa de juros do FNE ele varia de acordo com o porte do cliente, mas, de uma forma geral, nós temos taxa de juros de 4,4% ao ano até 4,94%. Portanto, as menores taxas de juros do mercado. Complementarmente, nós trabalhamos também com o PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial, através dos agentes de desenvolvimento, que atua em conjunto com os diversos parceiros da cadeia produtiva, no sentido de organizá-la, notadamente para beneficiar os agricultores familiares, os pequenos produtores, e criar condições para que esse tenha acesso aos mercados, possa comercializar a sua produção. Então, tudo isso demonstra de forma cabal que o Banco Nordeste tem, sim, fortalecido o segmento da cassinicultura na nossa região Nordeste, através do nosso apoio creditício, visando levar tecnologia e inovação para esse segmento e, acima de tudo, para que a cassinicultura possa produzir, mas produzir com sustentabilidade ambiental. Pessoal, meu nome é Clélio Fonseca, eu sou engenheiro de pesca e consultor na área de cassinicultura. Nesse momento nós vamos dar sequência a mais um episódio referente ao Manual de Boas Práticas de Manejo e Biossegurança para a Cassinicultura Brasileira. E especificamente nesse episódio vamos dar ênfase vamos falar sobre a questão da alimentação. Então, com relação à alimentação, tem que se separar em 2 etapas, basicamente. A primeira etapa, após o povoamento, é a ração que nós chamamos de ração inicial, que é basicamente ofertar alimento àquelas pós-larvas ou aqueles juvenis que foram colocados no viveiro de engorda. Então, nesse caso, a primeira coisa que tem que se estar bastante atento é com relação à granulometria desta ração em função de que tamanho de camarão, de pós-larva ou de juvenil foi colocado neste viveiro de engorda. Então, existe nas fábricas granulometrias específicas para cada tamanho de animal que foi povoado. Então, nós temos rações que vão em torno de 0,5 a 0,8 milímetros. Essas rações, elas são rações trituradas na indústria, não triturada na fazenda, feito através de equipamentos adaptados. Então, são rações que já vêm da indústria, já vêm com uma formulação específica, equipamentos específicos para fazer a ração nessa granulometria. Então, essa ração é iniciada nos primeiros dias de cultivo.
Na medida que esse camarão vai crescendo, as granulometrias, os tamanhos vão sendo alterados em função do crescimento. Para quem já vem com camarão juvenil, que usa berçários primários e secundários, e vem com juvenil, então muitas vezes ele já inicia com uma ração já com a granulometria seguinte. Então, inicia com rações entre 0,8 a 1,2 milímetros. Isso cada um vai adequar de acordo com a sua estratégia produtiva. Então, um outro fator, além do tamanho das partículas dessa ração, é a questão da distribuição dessa ração. Então, existe um quadro que está posto aí, é um quadro sugestivo, tem que ser adaptado à realidade de cada um, onde no início do povoamento apenas é ofertado essa ração ao redor, na borda do viveiro. Por quê? Porque esses animais mais novos eles vão estar frequentando apenas as bordas do viveiro. Então, aí é onde a ração vai ser jogada. Vai passando os dias, passa a primeira semana, começa a circular pelo centro do viveiro e aí mais intensivamente na terceira semana até iniciar a oferta de ração direto pelas bandejas. Então, existe nesse slide uma tabela que ele faz uma simulação da quantidade de ração que é colocada desde o início do voleio, desde o início da oferta de ração, desde o início do povoamento, e ele vai fazendo a transição até você parar o voleio e começar a ofertar essa ração com os comedouros fixos, que é o que tradicionalmente utiliza-se no Brasil. Então, essa tabela ela tem números, quantidades são sugestivas, que tem que ser adaptada à realidade de cada viveiro, de cada fazenda. Existem fazendas que têm uma quantidade de alimento natural grande e que aí os animais no início do cultivo dependem muito mais de alimento natural do que da ração balanceada. Então, nesse caso, você pode reduzir bastante essa quantidade de ração comercial que você vai colocar nesses viveiros, colocar para esses camarões. Então, e tudo isso tem que ser adaptado. Mas essa tabela, ela coloca algumas situações. Ela coloca quantidade de ração para povoamento direto, ou seja, povoamentos que não passam por berçários, que também é uma realidade brasileira, então não podia ser deixado de fora essa realidade, e coloca a situação de povoamentos indiretos, são aqueles oriundos dos berçários. Também colocam a diferença entre estações quentes e estações frias. Então, dependendo da temperatura da água, do ambiente, também você vai diminuir ou aumentar a quantidade de ração. Quanto mais quente, maior o consumo, porque maior será o metabolismo desse animal nesse ambiente. Então, essa tabela demonstra isso. Então, dependendo de algumas fazendas, dependendo do tamanho do camarão que foi colocado nesse viveiro, você vai iniciar a transição da alimentação em voleio para comedouros. Aí alguém pode perguntar, alguém pode pensar, sim, mas se eu estou introduzindo a tecnologia do comedouro automático, eu não uso bandeja, que é isso que nós vamos falar lá na frente dos comedouros automáticos. Bem, você sai do voleio, onde esse voleio não há uma técnica, tá certo, possível para você mensurar o consumo de ração, que isso é o voleio em si, quando nos primeiros dias de cultivo você coloca a ração e você não tem como medir se esses camarão de fato estão consumindo essa ração ou não. E aí você passa para uma transição de voleio sem avaliação do consumo de ração para um voleio onde você vai ter a possibilidade de comedouros fixos, que não são bandejas distribuídas em todo o viveiro, mas são bandejas avaliadoras. Então, essa planilha ela serve para as duas situações. Ela faz a transição entre voleio e bandejas, comedouros fixos, como voleio e voleio mais bandeja avaliadora. Que aí, esse final da tabela é onde você começa a avaliar, de fato, se o animal está comendo a ração ou não, para começar a fazer os ajustes. Aumento de ração ou redução, dependendo de como o camarão
a população de camarões daquele viveiro está consumindo naquele momento específico. E também tem a granulometria. Você vê que você tem aí camarões já juvenis, você já começa a trabalhar com a granulometria um pouco maior. Normalmente as fábricas têm chamado de ração J, tá certo? São rações que ele tem uma granulometria que vai para animais até 3 gramas. E depois você tem o pellet tradicional, onde esses pellets vão até o camarão adulto, até a despesca. Bom, então, entrando no assunto agora que já foi citado, que é a questão dos alimentadores automáticos. Os alimentadores automáticos eles chegaram ao Brasil já fazem alguns anos. Só que a introdução dele foi num momento em que a gente estava tendo problemas muito severos com mortalidade. Então, de fato, o uso do alimentador automático, quando você está tendo bastante mortalidade, você perde um pouco a capacidade de avaliação do consumo da ração, porque você está perdendo sobrevivência, perdendo biomassa todos os dias, e aí é um pouco difícil de manejar. Porém, tá certo? Nós vivemos um momento na cassinicultura brasileira onde as taxas de mortalidade estão bem reduzidas e o alimentador automático passa, tá certo? A ser uma estratégia mais fácil de ser utilizada. Não é que com mortalidade você não possa usar, mas quando você tem baixas mortalidades, é uma estratégia muito mais prática. A praticidade de uso, a leitura das bandejas avaliadoras, que eles vão auxiliar você calcular a quantidade de ração que vai ser colocado no alimentador automático, ela passa a ser mais concreta essa avaliação dessas bandejas. Então, hoje nós temos um avanço com relação ao uso desses alimentadores automáticos. Então, qual a vantagem deles? Podemos dizer, você tem uma maior frequência alimentar, então você tem uma limitação por conta de mão de obra, onde você vai trabalhar com 2, 3, no máximo 4 rações diárias, ofertas de ração diária, e com o alimentador automático você pode dar 4, 6, 8, 10, 12, você que vai traçar o seu plano nutricional e vai definir a quantidade de ração. Normalmente, tá certo? Essas ofertas de ração vão de 6 a 8 a 10 ofertas diárias. Uma outra vantagem com relação a isso é que você vai ofertar todos os dias. Então não tem mais a limitação de ofertar ração de segunda a sábado. Você pode ofertar todos os dias seguidos e isso vai incrementar o crescimento semanal, isso vai fazer diminuir reduzir a desuniformidade, tá certo? Porque você vai ter uma oferta de ração mais distribuída. Então, dentro dessa alimentação artificial, há algumas coisas a se destacar. Primeiro, que já foi falado, bandejas avaliadoras. Então, de 4 a 8 comedores fixos por viveiro. Esses comedores fixos é que vão lhe auxiliar a verificar se esse camarão, se essa população que está no viveiro está de fato consumindo a ração ou não. Então, de acordo com essa bandeja avaliadora, você vai saber, não, vou aumentar a quantidade ofertada pelo alimentador automático ou vou reduzir, como se faz com os comedores fixos tradicionais. Um outro fator é que para fazer essa correção, aumento ou redução da ração, o ideal é que seja também observado o animal. Então, você vai avaliar esse animal, tarrafiar, tirar alguns animais desses, ver como é que está o trato digestório dele, se está completo o trato digestório, se a própria coloração dessa alimentação que está no trato digestório se indica ração ou indica alimento natural, se ele está simplesmente consumindo detrito ou algas. Então, você consegue visualizar isso. Na fazenda mais tecnificada, esses animais são levados para o laboratório e no laboratório, na análise presuntiva, e isso vai ser identificado. O conteúdo
que tem no trato digestório vai lhe indicar como é que está o consumo de ração. E é uma resposta muito eficiente para você saber se precisa aumentar ou reduzir a quantidade de ração. Um outro aspecto que é um benefício é a frequência alimentar, como relatado anteriormente. Então, quanto maior a frequência alimentar, você vai ter zootecnicamente o resultado possivelmente, provavelmente será melhor. E é isso que a gente tem visto nas fazendas que implantaram essa estratégia do alimentador automático. Nesse momento a gente vai mostrar para vocês um vídeo com alimentadores automáticos em funcionamento. São imagens aqui do Brasil, fazendas aqui no Nordeste brasileiro, e que neste primeiro caso agora nós vamos mostrar um equipamento que ele está acoplado a um transporte, um trator, e esse trator, ele sai, como vocês estão vendo, ele vai sair ao longo do dique, entre os viveiros, e entre os viveiros ele tem uma espécie como se fosse um canhão, é um tubo, né, comprido, e esse tubo, através do equipamento, né, a máquina é como se fosse uma explosão, e nessa explosão ele vai jogando a ração, e essa ração vai ser jogada ao redor do viveiro, e esse trator, esse transporte vai levando, ofertando ao redor de todo o viveiro. Então é um equipamento móvel, ele tem essa especificidade, onde um único equipamento você pode fazer vários viveiros. Então é uma estratégia bem interessante que está sendo testada aqui no Brasil e em outros países. Isso já está um pouco mais solidificado, essa técnica, e nós estamos testando aqui no Brasil. Bem, agora nós eu vou mostrar a vocês o outro modelo de alimentador, outro modelo de tecnologia de automação na alimentação que está implantada em algumas fazendas no Brasil. Então, são alimentadores fixos. Então, eles são colocados em pontos fixos no viveiro, e daí ele começa a ofertar a ração. Então, vocês vejam que esses alimentadores eles têm algumas vantagens, tá certo? Então, como já foi falado, inclusive anteriormente e no próprio alimentador anterior, aquele móvel, esse também ele tem uma estratégia de programação. Então, você tem um painel digital onde você vai lá e você programa quanto de ração você quer ofertar a cada intervalo de tempo. Então, se você quer ofertar ração a cada 30 minutos, a cada 1 hora, a cada 2 horas, se você quer ofertar essa ração durante o dia, também quer ofertar durante a noite, então tudo isso você programa e o equipamento ele vai automaticamente obedecer. Então, sempre que chegar o momento que foi programado, ele começa a distribuir essa ração. Então ele joga, tá certo, de forma circular, ele vai jogando essa ração e aí o camarão naturalmente vai em busca dessa ração onde essa ração foi jogada. Então são equipamentos importantes, a introdução deles na cassinicultura brasileira, isso supre uma necessidade que não você simplesmente reduzir o número de empregados, de mão de obra. Não é esse o objetivo. O objetivo é aumentar a eficiência na alimentação dos animais. Esses mesmos trabalhadores que não vão estar diretamente colocando a ração, você utiliza, vai absorver essa mão de obra. Então, é muito importante o uso dessas tecnologias que estão chegando. Então, o alimentador automático tem essa função. E vocês, nesse vídeo, vocês vão ver como é que é o trabalho no dia a dia na fazenda, utilizando os alimentadores automáticos.
Dando sequência na questão da alimentação, agora vão se destacar a questão de usos de probiótico na ração, tá certo? Então, a aplicação desses probióticos, eles têm inúmeras vantagens, tá certo? Desde a parte nutricional, a parte da sanidade para o animal, ele agrega inclusive na questão do ambiente, da qualidade da água. Isso vai ser discutido mais à frente. Então, a aplicação de probiótico, ela ou pode ser feita a adição dele na ração na própria fazenda ou na fábrica de ração. Então, cada um vai buscar qual seria a melhor estratégia. Há fazendas que acreditam que seja um pouco mais complexo colocar essa ração, esse probiótico na ração dentro da própria fazenda. Outros acham que não. Então, cada um vai ver aquilo que se enquadra melhor na sua realidade, na sua estrutura e deve implementar. Uma coisa é certa, o benefício é seguro. Então, o benefício do uso de probiótico na ração é na melhora da conversão alimentar, na sanidade do animal e do próprio ambiente de cultivo. Tá certo? O probiótico, isso vai ser discutido mais à frente, mas só o fato de melhorar a digestibilidade desse alimento, o melhor aproveitamento desse alimento pelo camarão, isso vai contribuir com o ambiente, com a qualidade da água. Então, para isso, para a gente ter um detalhamento sobre essa estratégia de uso de probióticos na alimentação, apresentar para vocês um vídeo, tá certo, com um especialista da área, e quando ele vai detalhar a estratégia de uso de probiótico na ração e os benefícios de forma mais detalhada para poder vocês compreenderem. Os produtos probióticos, ao serem incluídos na alimentação, precisam ser hidratados inicialmente para passar por um processo de ativação dos micro-organismos. Esse processo precisa de algumas horas para ocorrer e essas culturas ativas de micro-organismos que estavam em contato com carbono, macro e micronutrientes, elas são adicionadas em rações em processos de misturas que podem ocorrer em campo ou em galpões, utilizando caixas ou equipamentos eletrônicos como betoneiras, misturadores verticais. Após esse processo de inclusão, essa ração aditivada ela é transferida e utilizada na alimentação dos animais durante o racionamento em campo. Então, no processo de mistura, ocorrem todas essas etapas. E aqui nós vamos demonstrar uma mistura de ração, onde o probiótico vai ser pesado, hidratado, ativado. Posteriormente, a ração será adicionada em uma betoneira e essa ração receberá cultura ativa de probióticos, para depois essa ração homogeneizada nesse equipamento poder ser utilizada na alimentação dos camarões. Bem, pessoal, então a gente finaliza, depois dessa explicação do especialista na área de microbiologia, a gente encerra essa parte de alimentação. Então, o que foi apresentado são informações bem específicas, mas muito importantes, que vai colaborar com o trabalho dos técnicos, dos proprietários, dos cassinicultores em geral, para melhor manejar do ponto de vista nutricional a fazenda de camarão. E a gente agradece e até a próxima.